IBAMA para a perfuração de um poço na foz do Rio Amazonas, na margem equatorial brasileira. A gente comentou bastante aqui no Acorda Metrópolis. O governo concedeu nessa quarta-feira 5 novas áreas para exploração de petróleo no pré-sal. Ao mesmo tempo, Lula editou uma medida provisória que dá vigência imediata para a licença ambiental especial, que simplifica o licenciamento para projetos considerados estratégicos. As duas decisões ocorrem em um momento também estratégico para o Brasil, que terá os olhos do mundo todo voltados para a condução ambiental do país sede da COP30. Enquanto o governo busca projetar liderança global na pauta climática, especialistas e organizações da sociedade civil alertam para o risco de retrocessos e flexibilizações que podem comprometer os compromissos que serão firmados pelo país durante a conferência. Para a gente entender essas mudanças todas, a gente vai conversar agora com um especialista no assunto que pode nos trazer esses impactos reais dessa medida. Muito bom dia, Daniel Vargas. Bom dia, um prazer falar com vocês outra vez. Isso, a gente se falou faz um tempinho, eu estou tentando lembrar qual que foi exatamente o assunto. Eu acho que foi licenciamento ambiental. Talvez tenha sido. Foi sim. Daniel, sobre essa questão, acho que antes mesmo da gente falar sobre essas medidas agora, né, de ontem do presidente Lula, acho que a gente pode abrir falando um pouco mais sobre a foz do Amazonas, que foi a grande questão do comecinho da semana. Ambientalistas criticaram bastante, diversas pessoas falaram da importância que pode trazer, pode ser um novo pré-sal, a gente pode ter uma grande descoberta, ao mesmo tempo que muitos ambientalistas falaram que o Brasil mostrou que está indo na direção oposta do que todos os entendimentos de preocupação climática têm ido, que é de não explorar mais petróleo. Queria saber um pouquinho da sua opinião também sobre esse aval do IBAMA, depois de o IBAMA dar esse aval, depois de 28 condições que a Petrobras vai ter que seguir ali à risca, mas o que a gente viu é que realmente foi liberada essa nova exploração de petróleo no Brasil. Bom, eu acho que a agenda ambiental no planeta hoje vive uma série de dilemas. E o dilema mais severo é a posição das energias sujas no debate climático global. Isso porque, se a gente for pegar o aquecimento do planeta, 75% das emissões que causam o aquecimento global são provenientes da queima do CO2, da emissão do CO2. E deste montante, 87% é proveniente do setor de energia, em particular do carvão e do petróleo. Quando nós distribuímos esse montante entre os países, em torno de 2/3 estão em países ricos de alto consumo, que são responsáveis pela maior parte do CO2 emitido a partir da energia suja que movimenta as indústrias e as sociedades por lá. Então, o grande dilema global é como fazer para enfrentar o problema do planeta do aquecimento, que passa necessariamente e prioritariamente por resolver o problema das fontes energéticas. Das fontes energéticas. De que maneira o Brasil se aproxima desse debate? Quando nós autorizamos a exploração de petróleo na foz do Amazonas, a gente está alimentando esse sistema e, de certo modo, nos aproximando do mesmo dilema que pauta as discussões por lá. Nos últimos 5 anos, a Alemanha, a Noruega, a Polônia, a Inglaterra, entre inúmeros países da Europa, profundamente comprometidos com metas audaciosas de redução de gás de efeito estufa, autorizaram a expansão de extração de carvão e de petróleo, ao mesmo tempo que defendem a agenda climática. O Brasil começa a caminhar no mesmo trilho. Nós temos aqui a COP30, nós nos proclamamos como um grande defensor, e somos, da floresta amazônica, mas também a gente ingressa nesse circuito global para alimentá-lo com a produção de petróleo, que necessariamente vai gerar mais emissões e assim também contribuir com os problemas do planeta. Então, esse é o dilema global e o Brasil se posiciona como, de certo modo, um partícipe dessa dinâmica. Muito importante, acho.
conseguir entender também a questão econômica disso tudo, né? Para além da climática, tá tudo muito ligado. Mas você acha então que o Brasil quer, mesmo sendo um governo que tem como ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que é uma autoridade climática, onde ela chega, as pessoas param para ouvir o que ela tem para falar. Então, sempre quando tem uma liberação assim, é sempre polêmico, sempre tem até uma coisa ali de constrangimento, né, para a gente saber como que a ministra vai reagir, qual é a opinião dela em relação ao presidente Lula, as liberações que ele vem fazendo. É claro que ele a consulta, enfim, consulta a equipe dela, mas algumas movimentações acontecem na direção oposta do que ela acha que deve acontecer. Você acha que, então, o Brasil está tentando se equiparar a esses outros países que, mesmo que tenham um discurso de não, a gente é amigo do meio ambiente, mas economicamente a gente precisa ir para esse lado? Então, quer dizer, o Brasil está querendo mostrar que também está ligado nesse discurso e quer se aproximar desses países gigantes ou de economias enormes? Olha, existe uma certa ironia nessa dinâmica inteira. Uhum. Porque se é verdade que o problema central do planeta é a queima de CO2 associada ao carvão e ao petróleo, e nós estamos expandindo a extração dessas fontes fundamentais para o aquecimento do planeta, então nós estamos na ala do problema e não no caminho da solução. E se nós temos no Brasil lideranças ambientais que têm uma história marcada pelo combate aos problemas climáticos, o que se esperaria naturalmente é que estariam nas ruas com cartazes nas mãos, dizendo: pare a extração de petróleo, proteja a Amazônia. Não é o que nós temos visto. O que nós temos visto é uma complacência, ou, de certo modo, uma legitimação das decisões que estão sendo tomadas neste momento. E veja a ironia do sistema. Porque, de certo modo, o Brasil tem um argumento para explicar a opção que ele está fazendo. Porque muitos poderiam dizer que quando nós ampliamos a extração de petróleo, não necessariamente estamos contribuindo com o problema climático do planeta. Por uma razão. A maneira como o mundo contabiliza as responsabilidades das emissões funciona segundo um conjunto de parâmetros definidos pelo IPCC, que é esse braço científico da ONU, e que serve como referência para todos os países atuarem. E na contabilidade atual, o sistema funciona do seguinte modo: quem é responsável pela maior parte das emissões do ciclo produtivo do petróleo é quem consome o petróleo e não quem o produz. Logo, se o Brasil expande a sua produção, porém também expande a sua exportação, nós, em tese, não estamos contribuindo com o problema do planeta. E essa tem sido a argumentação de várias lideranças brasileiras, como também é a argumentação das principais lideranças no setor petroleiro no mundo. Vale lembrar que a última COP aconteceu no Azerbaijão, um país que tem no setor petroleiro a base fundamental da sua economia. E a penúltima COP nos Emirados Árabes, que tem quase 40% da sua economia que gira em torno do petróleo. E esses países, vejam só, são relativamente limpos, porque a maior parte do petróleo que eles extraem, eles exportam, e, portanto, não são eles que queimam. E se não são eles que queimam, não são eles que emitem. E se não são eles que emitem, não são eles que estão causando o problema do clima. E sim quem consumiu esse petróleo lá na ponta. Agora, o Brasil entra nesse jogo. Então, nós passamos a exportar o petróleo e, com o recurso, financiar as ações de desenvolvimento sustentável dentro de casa. Parece uma ironia, mas essa se tornou a prática global. Veja o país que é o grande bastião da transição verde no mundo, a Noruega. Um país que, ao longo dos últimos anos, se financiou e se desenvolveu amparado na economia petroleira.